hoje já melhorou muito, eu vejo que melhorou muito, mas eu ainda percebo um certo receio de algumas famílias em buscar essa ajuda profissional de um psicólogo. Então, eu queria que o pai, que a gente pudesse compartilhar com essa família quais são os comportamentos que essa criança apresenta em casa, que ele deve ficar atento e buscar sim um profissional. O quanto é importante esse apoio de um profissional na tua área da psicologia, o quanto isso agrega nesse desenvolvimento. Olá! As dicas dessa semana estão muito especiais e diferentes também. Nós do Colégio Educar acreditamos e apostamos numa educação onde a escola e família estejam vinculadas. Isso é importante e fundamental para o desenvolvimento das nossas crianças. Quem nunca se pegou se questionando: será que meu filho é feliz? Será que falta algo para ele? Como que eu poderia me fazer presente na vida dele? Mediante essas questões, nós convidamos uma pessoa muito especial, muito respeitosa, que tem todo o carinho e tem feito um trabalho fantástico com algumas crianças do colégio. Nós convidamos a Renata, psicóloga e psicopedagoga. Rê, muito obrigada por essa participação. Espero que, diante dessa conversa, a gente possa contribuir muito com a família que está do lado de lá. Sim. Bom, Grace, eu que agradeço primeiramente aí pelo convite, pelo respeito, né, que o Educar tem aí para o meu trabalho também, porque esse trabalho acontece assim de uma forma brilhante, como você falou, porque eu tenho aí o respeito, né, e a confiança de vocês lá, de toda essa equipe do Colégio Educar, né? Então, eu quero agradecer e eu espero poder ajudá-los, né, realmente a chegar nessas famílias que estão aí acompanhando a gente nesses temas tão importantes relacionados às nossas crianças, aos nossos adolescentes e aos nossos jovens. Eu já quero começar com uma pergunta muito provocativa. Então eu queria que a gente levasse um pouquinho para a família o olhar da criança. Então é muito comum a gente atender, né, alguns pais e a gente perceber aquela aflição de que a criança hoje não segue regras, não tem limites, não sabem ouvir o não. Mas por muitas vezes eu me pergunto, como é ser criança nos dias de hoje? Como é para essa criança encarar esse mundo de hoje? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos, com certeza. Bom, Grace, eu penso que a criança, né, tanto de antigamente, as crianças de hoje em dia e as crianças daqui para frente, elas serão as mesmas, né? O seu código genético, suas potencialidades, sua interação com o mundo é a mesma coisa. O que vem mudando e muito, né, com o tempo, é o entorno da criança, é as coisas que vão acontecendo aí com quem convive com a criança, com as relações sociais que a criança tem. Então, o entorno dessa criança mudando, com certeza vai influenciar muito na vida dessa criança. Então, a criança, ela vai ser sempre a mesma. Aqui no Brasil, Estados Unidos, Japão, seja qual lugar for, né? A criança, ela tem as potencialidades dela, ela tem uma interação especial com o mundo, diferente, que ela quer explorar tudo. O que vai mudando muito e drasticamente é o entorno dessas crianças. E às vezes a gente percebe que a família tem esse olhar no sentido de que hoje está difícil criar, né, essa criança, mas esquece dos estímulos, o quanto esse mundo muda de um dia para o outro, o quanto é uma loucura. Se para o adulto é uma loucura, quem dirá para uma criança? Então, pensando nisso, a gente poderia agora conversar um pouquinho sobre os pós e os contras. Vamos pensar em nós, fomos um dia criança, como foi essa nossa infância, e abordar a infância dessa criança de hoje. Vamos tentar fazer essa relação com as comparações de perdas, o que foi hoje mais positivo, o que se perdeu se torna negativo. Sim. Nós podemos pensar que as crianças de antigamente, lá da nossa época, né, nós tínhamos mais acessos a recursos mais lúdicos, recursos mais manuais, tínhamos mais a presença das nossas mães, enquanto o pai trabalhava mais, a mãe acabava ficando muito ali na casa, cuidando das crianças, né? Querendo ou não, sim, isso acontecia muito, né? Então, assim, existe perda e existe ganho com isso, né? Com toda essa evolução, em ambas as situações, as crianças lá de antigamente e as crianças de agora têm suas perdas e seus ganhos,
né? Então lá antigamente tinha muito essa questão do manual, de estar muito com a mãe, de estar muito dentro de casa, de brincar na rua, de pega-pega, de esconde-esconde com os amigos. Isso é muito bom. Você sabe que, só te cortando, Rê, você sabe que, assim, pensando nessa fala sua, a única preocupação nossa era não posso ralar o joelho. Né? Era isso que a gente tinha. Vou sair, vou brincar e cuidado com o joelho. Isso. Então, o ganho é o quê? Né? Que essa convivência lúdica, manual, mas com a família, a criança tem acesso a ligamentos cerebrais que ela precisa, né? E à medida que ela trabalha com quebra-cabeça, mexe um cubo, trabalha com pega-palito, jogos manuais mesmo, ela está desenvolvendo, ela está trabalhando muitos aspectos, né? Ela trabalha aspectos de raciocínio lógico, ela trabalha memória, concentração, além de ter um convívio mais ali com a família dentro de casa, às vezes na rua, mais perto de casa, né? E hoje em dia, o que acontece? Existe ainda isso, né? Existe ainda família que investe nesse tipo de tratamento com os seus filhos. Mas é lógico, nós não podemos esquecer também que com a correria, né, os pais agora, pai e mãe precisam muito trabalhar ou querem trabalhar, né? Então, nesse sentido, as crianças estão tendo muito mais acesso a tecnologias, a computador, a celular, a tablet e vários outros nomezinhos que às vezes eu nem sei o que é, né? Quando a criança me fala, às vezes eu nem sei o que é. Então, se perdeu um pouco essa questão desses jogos manuais, desse jogo lúdico, dessa convivência e participação com a família. Esses jogos, de certa forma, contribuíam para isso, para o estar junto. Sim. Né? Você tocou num ponto que é extremamente importante, que é a chegada dessa tecnologia. Às vezes, alguns pais comentam que proíbem, acham que o filho não tem que ter tablet. E eu sempre oriento que eu acho que precisa, é da vivência deles. Nós tivemos que aprender a mexer com essa tecnologia. A criança não, ela nasceu nessa tecnologia. Então eu acredito que precisa sim, só que tudo com muito limite, com acompanhamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, claro. Essa tecnologia na vida das crianças. Claro. Nós não temos como negar que é importante sim a tecnologia e que não tem como... não tem como tirar isso, né? Não tem como a gente proibir a criança ou adolescente de fazer uso dessa tecnologia. Até porque nós, adultos, é que somos aí abduzidos por essa tecnologia e a criança vai ali repetindo, né, tudo que o adulto vai fazendo. É muito importante que a criança possa ter o tempo dela de família, né, junto com a família, de poder brincar, de poder conversar. E é importante também a inserção da tecnologia. Tudo em equilíbrio é muito positivo, né? Então, o ideal seria, né, a criança poder trazer aquilo que fazia-se muito antigamente, né? Todo aquele recurso antigo, legal, de poder brincar, de poder ir pra rua, de poder estar com a família, de poder jogar, de poder ficar dentro de casa descalço, acrescentando a tecnologia. Os dois em conjunto seria muito positivo. Mas o que acontece que eu vejo muito hoje em dia é que, assim, que a tecnologia está tomando conta. Então, a criança vive nesse mundo aí da tecnologia, o mundo dela, né? E o mundo aqui fora, que é a realidade, ele está sendo deixado para trás cada vez mais. Na verdade, a gente percebe também que ela acaba cobrindo um espaço que muitas vezes poderia ser da família. Então, a gente sabe que a correria é grande, nós somos mães, a gente também vivencia um pouco disso. Um pouco não, a gente vivencia isso. E aí a gente percebe que na correria é o tablet que segura aquela criança mais lá quietinha. Sim. É o tablet que vai, agora não tenho tempo, então fica com o tablet. A gente vai almoçar, a criança não se comporta, então é o tablet que vai fazer com que você se acalme. Então a gente percebe que está se perdendo um pouco isso. Os pais precisam tomar cuidado com isso, né? Sim, Grace, sim. E também os pais se preocupam muito com a criança no supermercado, com a criança no shopping, com a criança na rua, com a criança que vai na casa do amigo, com a criança que está na escola. Os pais se preocupam tanto com isso, mas quando as crianças estão em frente a um computador, a um tablet, os pais não se preocupam, deixam.
mas esquecem que o mundo está ali. É um mundo aberto, né? Que o mundo está naquilo que a criança está pesquisando, né? Então, é importante para a criança poder ter um limite, poder ter uma rotina, né, com acesso aí à tecnologia. É importante que a criança possa fazer todas as tarefas que ela tem do dia. Então, que ela possa ir para a escola, que ela possa almoçar, que ela possa ficar com a família, que ela possa fazer lição de casa, que ela possa ir no parque, na rua. E depois de tudo, lá à noite, um pouquinho antes de dormir, um pouquinho antes, assistir um pouquinho. E aí sim, ela ter acesso a essa tecnologia que ela tanto gosta, não sei se celular, não sei se videogame. E ela tem aí um período, uns 40 minutos, 1 hora no máximo, que ela possa acessar, que ela possa brincar com isso. Também com a supervisão dos pais, não invasão de privacidade, mas uma supervisão positiva, até uma participação dos pais, né, nesse acesso aí que a criança acaba tendo da tecnologia. Então, isso é um limite, né? Isso é uma rotina, e os pais estando juntos ali, de olho no que está acontecendo. Tem até uma dica importante, que é assim: existe um sistema de segurança que pode ser adaptado lá nos acessos para que essa criança não tenha acesso a conteúdos inadequados, impróprios para a idade dela. Né? É importante sempre olhar a indicação, né, a idade que é aceita para aquilo que ela está pesquisando, aquilo que ela está brincando. Né? Então, é importante seguir isso, a idade indicativa. Aproveitando esse assunto que a gente tem abordado agora em relação à tecnologia, é importante também limitar. A gente tem percebido no colégio alguns casos, até mesmo conhecidos, de pessoas citando que as crianças, por muitas vezes, vão até determinado especialista e são medicadas. E quando a gente vai fazer uma análise de tudo isso, a gente percebe que não é bem isso. É que provavelmente essa criança, conversando com a mãe, ela sempre relata isso, essa criança está muito fixada nessa coisa da tecnologia. Então acorda a tecnologia, na hora do almoço é essa tecnologia. Então ela acaba, de certa forma, se isolando do mundo, se privando do que o mundo pode oferecer e contribuir para esse desenvolvimento. Então tomar muito cuidado com isso, né, Rê? Porque são casos assim que a gente escuta, que a gente percebe que a longo prazo isso acabou acontecendo com essa criança devido a esse estímulo tecnológico na vida dela, né? Sim. Agora, a gente poderia falar um pouquinho do olhar atento, da escuta que esse pai deve ter diante de algumas situações e comportamentos. Porque hoje já melhorou muito, eu vejo que melhorou muito, mas eu ainda percebo um certo receio de algumas famílias em buscar essa ajuda profissional de um psicólogo. Então, eu queria que o pai, que a gente pudesse compartilhar com essa família quais são os comportamentos que essa criança apresenta em casa, que ele deve ficar atento e buscar sim um profissional. O quanto é importante esse apoio de um profissional na tua área da psicologia, o quanto isso agrega nesse desenvolvimento. É muito importante desmistificar essa ideia de que psicólogo é só para louco, né? E sim, que é um profissional que vai poder ajudar a criança e o adolescente a compreender aquilo que ele ainda não consegue compreender sozinho, né? Então, alguns comportamentos precisa ficar atento, né? Eu acho que tanto a escola como a família pode ajudar muito nisso. Quais são os comportamentos da criança aí, de que precisa ficar atento, que precisa assim, conversar e chegar num conceito de que é necessário aí uma ajuda profissional. Então a criança, quando começa a ter alta frequência de comportamentos disfuncionais, muito choro, grito, chutar, morder, bater, roubar alguma coisinha do amigo, né? Isso são comportamentos disfuncionais, então é algo que chama atenção, né? A criança que tem um comportamento tranquilo e que de uma hora para outra a criança começa a ficar agressiva, começa a ficar nervosa, também é algo que precisa prestar atenção. Enurese noturna, né, que é o xixi na cama, obesidade, medos em excesso, separação dos pais, quando percebe-se que tem um sofrimento ali na criança, que a criança não está conseguindo compreender sozinha, né? É alguma perda, né, alguma perda de algum ente querido ou de algum amiguinho, às vezes até de um animal de estimação da criança. Então são comportamentos assim,
mudou o comportamento da criança, tem alguma coisa diferente daquilo que ela é no normal, então avalie, observe, né, a família, a escola. É importante essa linguagem um com o outro, né? A escola sempre comunicando a família sempre atento aí na criança e buscar assim essa ajuda profissional. E eu gostaria agora que a gente pudesse compartilhar, você citou até algumas, quais são essas ações? Que parece que às vezes está tão distante, mas não está, são simples. Eu gostaria de compartilhar, até apresentar para você uma proposta do Educar, que é o período de adaptação em janeiro, que não é fácil. Que é muito importante. Né? Muitas vezes o infantil 1 são crianças que até então conviviam só naquele convívio materno, só mãe e vó, então passam a conviver num outro contexto, com outras pessoas, que a escola por muitas vezes tem as suas regras, tem as suas normas, agora é momento para isso, agora não é para isso, então é uma outra realidade, eles precisam se adaptar. E aí o Educar, sentindo, né, conforme os anos foram passando, essa angústia dessas crianças, como era difícil cortar esse cordão umbilical, nós tivemos uma ideia, que foi até através de uma revista Crescer, uma revista que pra gente é excelente ali na nossa função, a gente tem usado muito como base, que trouxe a ideia de falar para essa mãe, fazer o coraçãozinho na mãozinha da criança e falar para ela, olha, mamãe não tá fisicamente, mas olha, toda vez que você olhar para esse coração, você vai lembrar da mamãe. A mamãe tá aqui com você. E a gente presenciou cenas que a criança olhava, abraçava aquilo com amor, assim, mamãe tá aqui. E eu posso te falar, Rê, funcionou. Foi muito legal. Então, quer dizer, simples, uma ação simples, mas que para a criança fez todo sentido e teve todo o significado. Né? Isso é muito simbólico, né? E ressignifica uma situação onde está sendo bem traumático para a criança. Porque realmente ela está ali acostumada, né? A criança está acostumada com a convivência em família. Que a primeira convivência que ela tem depois que nasce é a família. E a segunda é a escola. Né? Então, à medida que ela sai dessa família e ela vai para a escola, uma escola grande, com muita criança, com muitas pessoas, ela se vê assim, perdida. O medo do novo. Né? Então, a adaptação é realmente difícil. Para algumas crianças é mais difícil, para outras é mais fácil. Mas a adaptação já é o nome, né? Adaptar. Então, tem um tempo para isso. Né, acontecer. E é muito legal isso que você falou, que funciona mesmo, ressignificar, colocar o coraçãozinho. Porque é o que eu costumo trabalhar também, tem até uma dinâmica que é super legal, que se chama cordão do amor. Então, às vezes, quando eu percebo muito esse sofrimento da criança com relação a esse vínculo aí da família, com a família, a dificuldade que eles têm de desvincular, né, de olhar para outros lugares, assim, o que eu faço? Eu faço essa dinâmica, que é o cordão do amor, onde a criança fica comigo na sala de atendimento, a mãe fica na recepção, então nós ficamos com um barbante, um rolo de barbante, e a gente fica com esse rolo de barbante na clínica, a mãe fica na recepção, os pais ficam, ou só a mãe fica, ou só o pai. E aí, à medida que a criança comigo fala, cadê mamãe? Então eu falo, puxa o cordão, a criança puxa o cordão, a mãe percebe que o cordão lá foi puxado, ela puxa também. Então a criança fica puxando, a mãe puxa de lá também, para a criança ver que a mãe está esperando, perceber que a mãe está lá esperando. E aí quando finaliza a sessão, eu peço para a criança ir enrolando esse cordão até chegar na mãe. E aí quando chega na mãe, a criança tem um abraço, tem um beijo, um abraço muito apertado. Né? Então nesse momento eu explico para os pais, explico para a criança também, que esse laço, né, com a família, ele vai além do físico, né? Então, em todo lugar que a criança estiver, o papai e a mamãe tá lá no coração, tá lá na lembrança, tá na mente. Em todo lugar que os pais estiverem, também os filhos estarão no coração, sempre na lembrança, sempre pensando neles, inclusive fazendo tudo pelos filhos. Mediante a tudo isso, eu acho que é fundamental essa escuta ativa, esse olhar atento. A gente precisa estar atento em todas as situações. Isso só é possível diagnosticar dessa forma se de fato você se fazer presente na vida dessa criança. Rê, deixa uma mensagem pra gente, por favor, com aquele seu jeitinho todo carinhoso e respeitoso. Sim, deixa sim. Bom, o que eu tenho para dizer para os pais é que assim, procurem ser o primeiro outro da vida dos seus filhos, né? O que é esse primeiro outro?
é aquela primeira pessoa e depois os demais, né? Ocupe esse espaço através de brincadeiras, de passeio, diálogo, muita conversa. Manter um canal de comunicação aberto com seu filho é essencial. Atenção, acolhimento, muito amor. Em especial, primeiro de tudo, né? Eu acho que é muito amor, muito carinho por esse filho. Com certeza o filho vai poder contar aí com vocês e saber que pode correr para o colo de vocês pais. É isso. E outra coisa importante, né? Conversar é prevenir, né? Então, mantenha esse canal de comunicação aberto com o filho de vocês, porque eles terão a confiança, né, de poder contar com vocês pais, que são as figuras primordiais, é o primeiro amor dessas crianças e desses jovens aí, e tanto precisam de vocês. Bom, família Educar, a gente espera do fundo assim do coração mesmo, tudo foi uma conversa com muito carinho. E a gente espera que isso chegue até você, que você possa ter uma relação mais saudável com o seu filho. Que se as angústias chegarem, que provavelmente alguma fase da vida essas angústias chegam, né? Se não todas. E precisa, às vezes, chegar. Que vocês possam contar com a gente. Então, o colégio sempre de portas abertas em acolher essa família. Você está aí do outro lado. Nós deixaremos o link da Renata abaixo para que vocês também possam entrar em contato com ela, pedir esse apoio, que todo mundo precisa desse apoio. Então compartilhem, curtem, divulguem para as pessoas que você ama e que vocês possam deixar também alguns comentários em atitudes que a gente pode ajudar. Quais são as questões que vocês estão passando aí? A nossa ideia é se aproximar cada vez mais de você, família. E para o próximo vídeo, continuaremos com temas que chegarão até vocês. Que possamos continuar nessa caminhada de mãos dadas. Até a próxima!